design da Universidade Federal do Amazonas. Sou fotógrafo por profissão, professor por profissão. Né? Eu acho que a gente chama de multitarefas, ou ainda como antigamente um bombril. Né? A gente está aqui para pegar nossos conhecimentos que a gente já teve, que a gente já tem no decorrer dos anos de experiência e passar um pouco para vocês, principalmente nessa área de audiovisual. Desejo a vocês uma boa caminhada aí com a gente. Muito obrigado. Quem mais quer se apresentar? Liliane. Fabiano já está aí, quer falar? Boa noite. Sou Liliane, mestranda na Universidade Federal do Amazonas, mestranda em Letras. E estou aqui porque quero somar com o projeto, né, aprender um pouco mais e levar esse aprendizado para as escolas, né? Estou pleiteando aí a CEMED, a SEDUC, e esse é um aprendizado, né? Então, quero levar isso, né? Quero trabalhar, desenvolver essas atividades, né? E mostrar como é importante, né? Nós estamos vivenciando esses momentos e o projeto ele vem para somar isso, né? Então, essa aqui é um foco, uma expectativa, e eu estou aqui para isso. Muito obrigado, Lili. Não quer abrir a câmera para a gente ver? Tá imprópria. Não estou apreciável, mas... Então tá, sem problema. Não tem problema não. Tá, então eu vou começar, já que ninguém mais vai se apresentar, alguém mais vai querer se apresentar? O Richard falou só das artes visuais, né? Fala mais alguma coisa, Richard? Não? Não tenho muito o que falar. Eu sou estudante de artes visuais. Eu faço um curso já de animação, de cinema, visual para parte, e eu estou querendo me aprofundar mais ainda. Ô, Richard, Pretender estudar. que ótimo. Se você quiser fazer parte, assim, você é da UFAM, né? Se você quiser fazer parte do projeto como membro da equipe e ganhar, além do certificado do curso, da oficina, ganhar o certificado do projeto de extensão, você passa um WhatsApp aí para um dos tutores. E aí a gente te coloca no grupo e te explica melhor, tá? Vai ser legal ter alguém aí das artes. Você tem 6 horas semanais, quer dizer, o curso já exige umas 4 horas semanais de leitura, né? E aí você precisaria ter pelo menos mais 2 horas aí para ajudar a gente a fazer o curso funcionar, né? A ajudar a construir os materiais, a acompanhar os colegas na execução das atividades, a ajudar na parte burocrática e tal. Assim, eu sou iniciante, eu não garanto muito para ensinar, mas eu tenho muito contato com o professor, ele é diretor, ele atua na área e ele é ator também, na nossa graduandos da Globo. Quem é? Wander Luiz. Wander Luiz. Graduandos da Globo, e também eu tenho a dela, ela também participou de uma novela da Globo. Aí eu tenho mais contato com eles também. Tá, não, mas a ideia é chamar você para começar a fazer parte do grupo para aprender. Tá todo mundo aprendendo. Além de mim e do Fernando, ninguém mais tem experiência em produção audiovisual, exatamente. Então, alguns têm experiência como professores, alguns já foram meus alunos, já fizeram algumas oficinas e algumas palestras comigo. Mas a experiência mesmo nesse projeto, está todo mundo aprendendo juntos. Tutores, né, junto com os colegas. E aí, de repente, se tiver mais alguém, além de você, que quer, de repente, trabalhar na equipe de coordenando o projeto,
só falar com a gente, que aí a gente também coloca, não só como participante da oficina, mas como colaborador, né, no projeto de extensão mesmo da UFAM. Chegaram mais pessoas aí, eu estou vendo Luiz Fernandes, boa noite, Paula. E se vocês quiserem falar um pouco, se apresentar também, esse é o momento. A gente vai já começar. Eu vou falar um pouco sobre projetos didáticos. O vídeo de hoje é sobre projetos didáticos. Então vocês foram convidados para participar dessa gravação, né, que vai ficar disponível na nossa sala do Google. Querem falar? Querem se apresentar? Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Sou Fabiano, sou egresso da UFAM. A princípio, eu fiz o curso, sou licenciado em Educação Física e ano passado formei em Administração. Atuo na rede estadual de ensino e me interessei por esse curso por conta de questões para estar se renovando mesmo, até porque a educação ela é bem, como é que posso falar, tem que estar se renovando, né, a cada momento, para estar atraindo a atenção dos alunos, e é isso, e muito obrigado, e boa noite a todos. Fabiano, você ainda não está na sala de aula no Google, né? Oi? Você ainda não entrou na nossa sala de aula no Google? Ainda não, professor. Tá. Já recebeu o e-mail ou não? Recebi um e-mail. Então, entre, por favor, porque já as atividades estão correndo. Ok, Tá? obrigado. Paula? Oi, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Paula Cecília, currículo bem menorzinho que esse último. Eu sou graduanda de odontologia na UFAM, sexto período. E, na verdade, eu acabei de sair de uma reunião de um projeto que também vai ser de audiovisual. Ah, que ótimo, Paula. Eu selecionei você, assim, não tem nada a ver com educação diretamente, né? Não é professora da rede pública, não é estudante de licenciatura, mas eu vi a importância do projeto de vocês e selecionei pensando que acho que a gente pode ajudar nisso. Então, até, de repente, desenvolver coisas juntos. Seja bem-vinda, sim. Então, a gente precisa conversar com você que não é da área de educação, para a gente pensar o projeto didático ou você adaptar esse projeto que vocês estão fazendo para um projeto didático, em vez de usar a BNCC. Tá? Porque a BNCC é exatamente para professores. Mas eu vou explicar agora, então, Paula, depois, à medida que você for entendendo, você coloca aí, ou não entendendo, na verdade, você coloca as suas perguntas, tá bem? Isso. E aí você conversa sempre com a sua tutora ou com o seu tutor, não lembro quem é agora, mas aí vai pedindo esclarecimentos e dizendo que já falou com a gente aqui nesse vídeo, nessa live, e que eu autorizei para você adaptar para a sua realidade do seu projeto social. Bem, gente, deixa eu começar a exibir aqui o nosso PowerPointzinho. Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
eu não estou vendo o que está acontecendo na sala. Então, se vocês forem fazer alguma coisa importante, alguma intervenção importante, por favor, vocês me avisem, porque na hora de eu exibir e mexer o PowerPoint, normalmente eu saio. Eu esqueci de mandar o PowerPoint para os meninos que estariam aqui, para a Liliane ou para o Fernando. Com licença. Oi? Claro que pediram para entrar no grupo, na reunião, mas não foram aceitos. No grupo da... Tá aparecendo? Não está aparecendo aqui para mim. Então, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo, né? Eu ouvi um barulhinho. Agora sim. Permitir. Só a Adriele aí que chegou, que aparece aqui para mim. Boa noite. Oi, boa noite, Adriele. Luiz Fernandes, tá. Quer se apresentar, Luiz? Quer se apresentar, Adriele? Tá dando para ouvir. Se quiser abrir a câmera, melhor ainda, que aí a gente já vê você. A câmera não dá porque o meu computador não tá, Entendi. não tá pegando direito. Mas aí eu posso falar. Eu sou basicamente do mesmo projeto que a Paula, que a gente tem um projeto tanto no podcast da Telesaúde, que a gente está fazendo vídeo agora, quanto a gente tem um projeto na nossa faculdade de odonto, né? Ótimo. Que a gente vai fazer vídeos para o público, falando sobre doenças, etc. Quando eu vi o post, eu achei muito interessante para a gente aprender mais e, se quiser, usar no projeto esse conhecimento que a gente vai adquirir aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. Adriele. Boa noite. Eu sou do curso de Pedagogia da UFAM e eu achei muito interessante porque só um minuto para tirar essa notificação aqui. Eu achei muito interessante porque durante o período pandêmico a gente precisa da tecnologia para facilitar o acesso dos alunos e dos professores. Então, como formadora, vai ser muito interessante trabalhar isso para que seja utilizado não daquela forma cansativa. Eu vejo muita gente no meu curso reclamando que remoto é horrível, que remoto não é bom, mas nós podemos transformar isso numa coisa prazerosa. Então, o uso da tecnologia, do audiovisual, vai ser muito bom para enriquecer as aulas. É isso, obrigada. Ótimo, obrigado também, Adriele. Então tá. Gente, vamos seguir então. Se alguém mais quiser se apresentar, a gente dá um tempo depois, tá? Pra gente, já estamos nas 8 horas, para poder dar conta do que eu preciso dizer hoje para vocês nesse vídeo. Bom, então a gente está começando mais ou menos agora, depois de 13 minutos 29, eu vou anotar aqui, porque aí a gente deixa isso. Se alguém puder fazendo os tópicos aí enquanto eu falo, já vai ajudar a gente na decupagem depois disso, lá na sala, no material que a gente vai disponibilizar. Decupagem é justamente isso. À medida que você vai editando um vídeo, né, você seleciona os trechos que interessam. Então, vem do verbo couper, né, em francês, que é cortar. Então, découper, deu decupar em português, né? Então, a gente corta, seleciona trechos e usa esses trechos como o que é importante, prioritário para o espectador do vídeo assistir. Bom, eu estava falando aqui do PDF, né? Vou tirar aqui a Adriele e ver cadê o PDF. Compartilhando com vocês esse PDF. Está aparecendo para vocês? Alguém me diz? Tá bom, sim, Tá. Então tá.
é o nome da oficina, né? E aí eu queria que vocês entendessem que a ideia de projetos didáticos é assim, toda vez que a gente faz algum tipo de projeto com pessoas, a gente está trabalhando essa ideia de um projeto didático, né? De toda forma, qualquer projeto ele tem uma dimensão didática. Mas projeto didático, exatamente vocês viram no vídeo, né, da nossa colega, né, que eu coloquei sobre pedagogia de projetos, nesse vídeo, que tem lá no primeiro tópico da nossa sala de aula, né, ela vai explicar direitinho a Clarissa Bezerra, né, quais são os pressupostos, quais são as implicações da pedagogia de projetos. Ela vai dizer, né, vai contrastar o que é e o que não é a pedagogia de projetos. Quando vocês receberam o material, né, da nossa aula, as explicações todas, vocês devem ter visto, né, que tem lá um conceito de projeto didático. Quem é que lembra do conceito de projeto didático que está na nossa sala? O que é o projeto didático? Quando está lá no material, o que fazer, como fazer. Pode falar, Adriele. Eu não tive acesso à sala de aula. Tá. Então a gente tem que ver se você recebeu o e-mail, Adriele. Depois a gente conversa aí, tá? Aqui então, nesse tópico aqui, né, projeto didático, tem uma definição. Quem é que lembra dessa definição? Quem é que consegue ler essa definição, pelo menos? Quem quer ler? Gente, ninguém quer ler, ninguém quer participar. Planejamento de ações que envolvem uma situação, problema, com o objetivo de articular propostas de soluções com propósitos didáticos e propósitos sociais. O trabalho tem um produto final e um evento de Publicização. Isso. propaganda celular, Tá. que serão apreciados pela comunidade dentro e fora da escola. Abaixo você põe um exemplo de cada atividade em um artigo, refletindo sua relação com a sequência didática e um template para adequar e preencher conforme sua realidade e sua área de atuação. Muito bem, obrigado. Então vamos destrinchar esse conceito, né? Como é que eu penso o conceito para adequar ao que eu preciso fazer no projeto didático? Então, o que é o projeto didático, primeiramente? E o que ele envolve? Gente, eu gosto muito de interação, assim, se vocês puderem interagir é ótimo. Se não, eu vou ficar falando sozinho, não tem problema. Eu também gosto de falar. Planejamento, ação, Isso. uma questão nosso âmbito. Isso. Então, qual é a situação problema, né? Então, para eu saber de uma situação que ela é um problema, né, em determinada região, em determinada sociedade, em determinado grupo, escola ou turma, o que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer? Como é que eu conheço uma situação problema? O povo da área de saúde sabe. Hã? Eu acredito que através de uma pesquisa, de um olhar mais
Isso. Então eu tenho que ter um diagnóstico, né? Eu tenho que diagnosticar essa situação, esse problema. Ou eu vivencio o problema e eu consigo enunciá-lo, falar sobre ele, ou eu vejo esse problema e também consigo destrinchá-lo, pensá-lo, racionalizá-lo de alguma forma. Então, antes de mais nada, a ideia do projeto didático é essa ideia de que eu preciso ter um diagnóstico de uma situação. E esse diagnóstico me faz querer resolver o problema que eu detectei ali. Então, qual é o problema que tem a sua turma, a escola, o bairro, a cidade, o país, né? O planeta nesse exato momento? Então, você pode pensar um projeto didático a partir desse diagnóstico, né? Então, por exemplo, qual seria a situação problema que fez com que a gente produzisse esse curso para vocês? A necessidade de nós aprendermos um pouco mais a desenvolver isso. Muito bem, mais alguém quer falar dessa situação problema que dá origem? A demanda, porque teve muita aula EAD agora, né? Muito Aí bem. talvez os professores, quanto os alunos, podem estar passando projetos, querem dar uma aula em casa, Exatamente. Então é um problema não conhecer o celular, né, não saber fazer um vídeo com o celular. É um problema não saber fazer vídeo, né? Então, quando a gente pensa situação problema, a gente vê isso e tenta propor uma resposta, propor uma solução. Então é um problema um professor ir para a sala de aula, usar material audiovisual e não saber exatamente como usar esse material audiovisual. Ou pensar que o mesmo jeito que ele usa um texto, um livro, ele vai fazer com um filme, ou com um vídeo na sala de aula, ou com tecnologias audiovisuais, né, quaisquer que sejam elas. Então a gente tem então uma situação problema. Essa situação problema, né, demanda então um planejamento de ações, né? Eu estou articulando uma solução para esse problema. E essa solução, ela tem um propósito que é didático e que é social. Que diferença seria essa entre propósito didático e social? O que vocês acham que essa definição quer dizer? Quando a gente está pensando articular propostas de soluções com propósitos didáticos e propósitos sociais, nesse planejamento de ações. Alguém quer falar? Levanta a mãozinha. sem dúvida, na verdade. O primeiro pensamento que eu tive foi que um seria mais expositivo e o outro seria mais didático. Mas no final das contas, eu acho que os dois têm essa mesma função. Não sei se está certo. Vamos pensar, Luiz, mais adiante aqui nessa definição, né? O trabalho tem um produto final e um evento de publicização, né? Então, o produto final e esse evento eles serão apreciados pela comunidade dentro e fora da escola. Dá para a gente entender agora a diferença entre propósito didático e propósito social? O público-alvo, no caso, Então, qual seria esse público-alvo? Esmiuça melhor, Luiz, para a gente. como você falou, de dentro da escola, que acho que ele, tô Pode com falar. dúvida ainda. Não, pode falar, pode jogar sua dúvida e a sua participação e a gente vai melhorando aqui, colaborativamente. Talvez a aula que se dá para a escola seja mais
Tá. Não. Vamos pensar assim, o trabalho, esse planejamento de ações, ele tem um produto final e um evento da sua publicização, né? Quem é que faz esse produto? Quem é que faz o evento de publicização? Pensando nessa ideia de público-alvo, né? Então, existe um público-alvo dentro e fora da escola. Então, o propósito didático é para que público-alvo? E o propósito social é para que público-alvo ou público-foco? Isso. Então, na verdade, esse duplo, por exemplo, a gente pode pensar assim: vocês estão fazendo um projeto de extensão, né, Luiz? Você e quem mais? A Paula, né? Então, vocês estão fazendo. Esse projeto de vocês, ele tem um projeto didático? Ele tem um propósito didático? Qual seria? É porque eu acho que Uhum, exatamente. um material voltado para alunos, tanto para os estudantes. Exatamente. Então, os dois se beneficiam do projeto, né? Tanto a sociedade, a comunidade em que o projeto está sendo aplicado, né? Em que esse propósito todo, esse planejamento de ações, né, está sendo levado a cabo, quanto os envolvidos no projeto, né? Então, por exemplo, os tutores do nosso curso aqui, estão aprendendo ao servir a comunidade que não conhece produtos audiovisuais. Então, a gente tem um propósito didático que é ensinar esses tutores que são alunos da universidade ou pessoas envolvidas, ou, ao mesmo tempo, pensar quais seriam os propósitos sociais. Gente, preciso fechar aqui, que está tocando o interfone. Então é isso, assim, em todo caso, assim, tanto os estudantes, né, estão envolvidos e se beneficiam, quanto os comunitários. A comunidade em que essa escola atua, a universidade, enfim, a empresa, o grupo atua. Então, a gente, portanto, tem um propósito que é didático, porque está ensinando os estudantes, e tem um propósito que é social, porque ao ensinar os estudantes a fazerem esse produto final e a fazerem um evento de lançamento desse produto, a comunidade fora da escola ou a comunidade fora da universidade, enfim, dependendo de cada projeto aí, se beneficia, né? Tá bem? Destrinchamos. Então, quando a gente está falando de projeto didático, a gente está pensando como planejar essas ações, que situação problema, qual é o vídeo que a gente precisa trabalhar, né, fazer, produzir, e aí a gente vai ter melhor essa ideia, né, de que eu tenho que articular soluções, e essas soluções tanto vão beneficiar os estudantes quanto a comunidade em que eles vivem, né, ou em que eles estão atuando. Esse mesmo grupo está fazendo um projeto com os indígenas no Tarumã, aqui em Manaus. Aí o que a gente faz? A gente também está estudando isso aqui para poder atuar, né, para poder executar esse projeto. Então aí eu tenho tanto essa possibilidade de servir essa comunidade indígena para fazê-la saber usar o celular, quanto os alunos aprenderem a ensinar a lidar com indígenas, enfim, a trabalhar essas possibilidades todas
do projeto didático, tá bem? Então, eu planejo as ações têm um produto final, esse produto final precisa ser publicizado, precisa beneficiar a comunidade fora da escola. Projeto didático, portanto, não é só para o professor dar uma nota, avaliar a turma. Não é só para a escola assistir. O projeto didático ele tem essa dimensão. Né? Precisa ir além. Tá? É o que a gente está tentando entender aqui. Então, vocês têm aí um exemplo de projeto didático, vocês têm os templates, né, que podem ajudar a planejar essas ações. E aí, quando a gente pensa no planejamento dessas ações, o que está envolvido exatamente? Aí eu tenho aqui de novo, estou fora da sala aí, não estou vendo nada, então se alguém quiser participar, fala. Né? Então eu tenho uns objetivos aqui para trabalhar nessa aula, né? Nesse vídeo. Preciso definir projetos didáticos e seus elementos. Acabamos de atingir esses objetivos. Quais são os elementos do projeto didático? A gente já sabe que tem um planejamento de ações. O que mais? Quem quer dizer? Quais são os elementos que a gente já acabou de falar? Saber os propósitos do projeto, né? Os dois tipos, né? Quais são os dois tipos de propósito, Liliane? No caso, seria a aplicação da proposta para os propósitos sociais do didático, né? Uhum. Sim. E social, né? Isso. Fazer esses planejamentos, né? No caso, para poder fazer a execução. Mas antes disso é necessário também fazer articulação, né? No caso, diagnóstico. Saber, diagnóstico. Isso. Para poder fazer a execução do projeto e prosseguir, né? Muito bem. Então a gente tem esses elementos. Eu falei mais de dois elementos também, que tem a ver tanto com o aspecto didático, né, quanto com o aspecto social, tanto com o propósito didático quanto social. Quais são os dois elementos que fecham o projeto didático? Produto final, muito bem. E algo para publicar, para publicizar, para mostrar, para exibir esse produto para fora da escola, que é o evento. Então isso é importante. Eu preciso fazer algo, por exemplo, estamos fazendo projeto didático com produtos audiovisuais. O produto final são filmes, né, que a gente precisa fazer. Mas aí fez o filme, quem é que vai assistir o filme? Onde é que vai ser exibido? Quando vai ser exibido? Para fechar o projeto didático, eu preciso fazer uma avant-première, né? Fazer um tapete vermelho para os diretores, atores, atrizes, produtores passarem, né? Convidar a comunidade da escola, cobrar ingresso se for preciso, né? Ou trocar um ingresso por um alimento não perecível, por um livro e tal. Aí eu faço o evento de lançamento desse produto. Então, eu sempre preciso pensar nisso. Tá? As etapas de elaboração de um projeto didático então, tem a ver com sondagem, com diagnóstico, e aí fazer o cronograma, planejar a fruição, planejar a análise da estrutura e do funcionamento dos textos audiovisuais, nesse caso, que a gente está trabalhando com textos audiovisuais, entender as fases de produção de um texto audiovisual e entender esse evento de lançamento do produto final.
tá? Então, esse é o objetivo da gente aqui. Manejar esse modelo, esse exemplo do projeto didático, entender para os professores especificamente como fundamentar o projeto didático com as competências e habilidades da BNCC, como contextualizar, então, portanto, a fruição, a análise e a produção de textos audiovisuais na sala de aula, e aí enumerar e aplicar os procedimentos de análise, né? Então, aqui, quando eu vou fruir um texto audiovisual com os meus alunos, estudantes, com o meu público, eu vou exibir um filme. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou desenvolver etapas de análise disso que eles estão fruindo? Como é que eu converso? É só sobre o conteúdo? Não, eu não devo só trabalhar o conteúdo do filme. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer o meu aluno perceber como esse conteúdo tem uma forma, né? O que informa esse conteúdo? Que isso define o conteúdo. Então, para eu analisar um filme, eu preciso pensar na estrutura narrativa, né? O conteúdo que eu digo é isso, o que ele está dizendo, o que ele mostra, o que acontece, quais são as ações que se sucedem diante dos meus olhos na tela que eu estou assistindo. Então, essas ações, elas têm uma imagem em movimento. A audiovisual já compreende isso, né? A imagem em movimento, né, tem som também. Então, essas duas coisas. Quando eu coloco uma história sendo contada, ou um documentário, ou alguma experiência, ou quando eu mostro coisas com imagens e sons, eu estou representando, eu estou comunicando, né? Então, como é que eu entendo essa representação e essa comunicação em produtos e processos audiovisuais? Como é que eu entendo as discursividades, o funcionamento das ideologias nesses produtos? Então, tem um modo de eu fruir o texto audiovisual, de eu analisar esse texto audiovisual, para que os meus alunos produzam esse texto e reproduzam, e refaçam, e reescrevam, reformulem, reelaborem. Então, eu preciso manejar também e contrastar essas concepções de análise de discurso na hora de entender o funcionamento discursivo, atrelado à representação, atrelado à comunicação, atrelado às estruturas e encadeamentos significantes, que fazem, portanto, esse produto significar, ter sentido. E aí a gente vai relacionando estética, ideologia e produção de subjetividade nesse processo. Aqui eu vou pegar um exemplo da aula de língua portuguesa, que é basicamente a maior parte da turma que está trabalhando nessa oficina é dessa área, né? Mas de todo jeito que eu vou falar aqui serve para as outras áreas, né? Então, sei lá, a odontologia, né? a pedagogia. Você sempre tem a linguagem atravessando todos os processos de comunicação, de interação, de uso, né, dos instrumentos, de uso das técnicas, né, do manuseio, enfim, e dos sujeitos envolvidos nesse processo, né, do paciente, do dentista, do professor, né, do pedagogo, enfim, as crianças envolvidas e tudo. Tudo que a gente faz, né, tudo que é da cultura, portanto, tudo que é cultivado, né, pelo humano, precisa ser refletido. Então a ciência entra nesse processo, né? A linguagem também. No nosso caso de estudos da linguagem, a gente precisa pensar como é que a linguagem está sendo usada, né? E aí a gente também se distancia um pouco e pensa como é que a gente vai pensar essa reflexão. Então aí eu tenho duas possibilidades, né? Olhar como a linguagem é usada e me distanciar desse uso, né? Desse envolvimento do espetáculo que é o uso, né? E ir para os bastidores e olhar lá a plateia e olhar o palco, onde o show está acontecendo.
do uso, né? Esse é um ponto básico, porque a partir disso daí é que a gente vai refletir o projeto didático. Então, o que está sendo usado? Como está sendo usado? E como eu posso levar, pensando nesses propósitos didáticos, a reflexão dos envolvidos. E aí a gente tem que pensar, então, que as aulas de língua portuguesa contemporâneas, mais do que, por exemplo, ensinar regras gramaticais, morfologia, sintaxe, isso está desatualizado, isso está no século passado, nos anos 70. Né? No final, já dos meados dos anos 70 para os anos 80, a gente muda essa concepção de ensino para isso que a gente está falando aqui como projetos didáticos. O que é usado? Não é... eu não vou falar como Machado de Assis, eu não vou falar como em Grande Sertão Veredas, né? Que tem uma reelaboração do coloquial ali, uma reelaboração estética do coloquial. Como é que a minha comunidade fala? Como é que a minha sociedade está falando? Então, a gente está o tempo todo pensando o uso daquilo, né? Então, as tecnologias, as sociedades, os processos de conhecimento avançam. Então, a gente precisa entender melhor sempre o uso e refletir sobre esse uso. A linguagem também. Então, no nosso caso de estudos da linguagem, aí vocês adaptem para a realidade de vocês, como está sendo usada a linguagem contemporaneamente. Por que a gente precisa usar produto audiovisual? Porque esse é um dos meios principais de uso das linguagens hoje. Então, eu tenho o uso da linguagem verbal, eu tenho o uso da linguagem falada, da língua escrita, eu tenho a audiovisualização, eu tenho a linguagem dos sons, né? Então eu tenho ritmo, eu tenho melodia, eu tenho arquitetura. As formas e os conteúdos são múltiplos, então vários tipos de linguagens misturados. E aí a gente precisa pensar esse uso, né? Não só a sala de aula precisa ser o lugar em que esse uso é praticado, como também refletir sobre esse uso. O projeto didático, portanto, ele tem essa função de fazer os alunos, por exemplo, lerem mais, lerem melhor e, ao mesmo tempo, produzirem melhores textos, falados, escritos, televisionados, audiovisualizados, nas redes sociais, o que for. Mas eu estou desenvolvendo um cidadão para participar na sociedade. Então, entender contemporaneamente que a minha obrigação como professor não é ficar dando aula de gramática. A minha obrigação é fazer o meu aluno ler melhor, se falar melhor, se expressar melhor, né? Interpretar melhor os textos. Vocês veem que é a grande dificuldade do nosso país, né? A situação que a gente está vivendo no Brasil é principalmente por causa da falta de interpretação de textos. Então, a obrigação de qualquer professor, de qualquer disciplina, é melhorar a capacidade de interpretar textos dos nossos estudantes. Melhorar a capacidade dele de se expressar, de dominar todos os tipos de códigos, de sistemas simbólicos, de produtos culturais da nossa sociedade. Os principais produtos que ele vai usar para o resto da vida, que vai servir de base para o seu crescimento pessoal e profissional, para a expressão dos seus talentos, dos seus dons e das suas capacidades. O projeto didático, portanto, é o lugar em que a gente vai descobrindo as competências, as habilidades, os talentos, os dons dos estudantes e vai potencializando isso. Então, a ideia de fazer produtos audiovisuais é que, de repente, o audiovisual ele reúne vários tipos de processos, né, e de linguagens e de produtos culturais. A gente pode trabalhar várias disciplinas usando produtos audiovisuais. Então, eu tenho que usar esses produtos e eu tenho que refletir sobre esses usos. No caso da linguagem, o que está sendo usado? E eu me distancio desse uso para ir para os bastidores desse uso e refletir sobre ele, como se eu não estivesse envolvido nele, como se eu fosse o cientista num laboratório,
desmontando esse uso. Então vejam que quando eu penso produto audiovisual, eu tenho que pensar o uso e a reflexão desse uso. A linguagem eu estou usando, como ela está sendo usada, e eu preciso pensar nesse modo como ela está sendo usada. Aí eu vou produzir textos e eu vou repensar aquilo que eu produzi, até produzir esse produto final que vai ser exibido para toda a comunidade. Então, há processos aí que precisam ser levados em conta, né? Então, quando a gente pensa, né, nas categorias didáticas, né, de uma produção autoral, né? O que acontece, então, quando eu penso no uso e na reflexão, né? As fases, o modo de pegar um uso, a complexidade de uso e da reflexão é dividir isso em etapas, né? Com esse propósito didático, um propósito de ensinar as coisas. Eu reduzo a complexidade, fragmentando essa complexidade e fazendo o meu aluno dar conta de pequenas etapas. Então, por exemplo, os PCNs de língua portuguesa de terceiro e quarto ciclos, eles colocam esses 4 modos de eu reduzir a complexidade das coisas. Então, o uso, por exemplo, né? Eu preciso dizer e eu preciso refletir como eu vou dizer o que eu vou dizer. A mesma coisa de um produto audiovisual, né? Então, o que é que eu vou mostrar? E como eu vou mostrar o que eu vou mostrar? Então eu tenho que pensar o conteúdo e o modo de apresentar e de organizar esse conteúdo. Vejam aí, eu uso e eu reflito sobre esse uso. Para isso, eu tenho que ter modelos do que está sendo usado, né? Então, uma categoria didática, a primeira base de qualquer trabalho de professor é ver o que já está feito aí. O que deve ser modelo, padrão a ser imitado, que eu quero que os meus alunos imitem, né? Então, eu tenho o conteúdo e eu tenho um modo de apresentar esse conteúdo. Na transcrição, por exemplo, o meu aluno só vai imitar aquilo que está sendo feito. Ele vai olhar, vai imitar. Então, num processo de criação artística, por exemplo, de um pintor, de um escultor, de um músico, ele vai reproduzir aquilo que já foi feito pelos gênios, aquilo que está acumulado na história da sociedade. De repente, se eu tenho que fazer as pessoas entenderem sobre como escovar os dentes, então eu tenho que mostrar para essa pessoa, eu tenho que fazê-la imitar alguém escovando os dentes. Então eu estou escovando e ela vai me imitar, fazer um espelho ali, ou eu posso filmar e pegar a complexidade dos movimentos necessários, todo mundo imitando. Então eu tenho esse modo de entender o que eu vou dizer, o que eu vou mostrar, o que eu vou expressar, né? Tem um modelo, né? E eu imito esse modelo. Esse é um primeiro momento do processo de aprendizagem, desse processo pedagógico que a gente precisa dominar para o propósito de um projeto didático. Um outro momento seria a reprodução. Então, eu já não só imito o modo e o que está sendo feito. Eu já vou modificando, fazendo pequenas alterações. Vocês sabem que arte e técnica vem dessa ideia na Grécia. Então, na Grécia, por exemplo, um discípulo colava no mestre, era colocado para trabalhar com o mestre e aprender com esse mestre. Então, o mestre fazia as obras e o discípulo tinha que reproduzir. E aí, nesse processo de reprodução, ele vai dominando a técnica, a tecnologia, os procedimentos, os processos. E aí ele vai se distanciando.
distanciando desse mestre. E ele vai aprendendo a fazer do seu próprio modo, ele vai tendo insights, ele vai melhorando os processos. Então, quando a gente está na fase da reprodução, então eu sei o que eu vou dizer, eu sei o que eu preciso expressar, eu sei o que eu preciso mostrar, mas eu preciso criar, reformular, alterar o modelo. Eu já não estou só imitando o modelo. Então esse é um próximo passo. Vocês veem aí, primeiro eu imito o modelo, depois eu já imitei tanto o modelo, já dominei bem essa imitação e eu posso fazer alterações nesse modelo, vou modificando esse modelo. E aí eu tenho um outro processo, que é o processo do decalque, né? Às vezes o modelo ele não está completo, o professor ou o mestre ele tira partes do modelo, deixa algumas lacunas, para que o próprio discípulo, para que o aprendiz vá completando esse modelo. O decalque, portanto, as paródias, as cartas comerciais, os requerimentos, os modelos padrões, você vai preencher, você vai criar, você vai reformular, você vai brincar com o modelo, vai subvertê-lo, né? Então, no conteúdo, né? Mas você ainda tem uma conexão com esse modelo. Por exemplo, a gente está falando sobre projeto didático e eu dei um template de projeto didático, até vocês saberem fazer o próprio projeto didático. Então tem lá o template que vocês vão imitar os passos que precisam ser dados. Imitando esses passos, daqui a pouco vocês não precisam mais do template. Então vocês transcreveram, reproduziram, decalcaram e aí já podem ser autores dos próprios projetos didáticos, inventando projetos didáticos, criando, sem precisar mais do mestre. Por quê? Porque o mestre já se internalizou e já misturou com a sua herança, com as suas experiências, com os seus sentimentos, com os seus avanços, com as suas contextualizações. A questão é que quando a gente pensa num projeto didático e quando a gente pensa no ensino de língua portuguesa, no ensino de qualquer coisa, a gente precisa saber quais são os modelos, os padrões, os parâmetros que a gente vai estabelecer. E a partir desses padrões, a gente vai desmontando, né, com os alunos, com os estudantes. Aí o processo didático está acontecendo. A gente desmonta, eles analisam, portanto, os padrões, os modelos, os parâmetros, e a partir dessa análise do que eles estão vendo, dominando, do que já os outros fizeram, aí eles podem criar o próprio processo. Aí eles podem criar o próprio produto. Então eu tenho sempre essas etapas. Eu tenho que ter um modelo, eu tenho que fruir um texto. Vou querer que os meus alunos façam um filme, mas que filme eles vão fruir para eles primeiro imitarem, até subverterem essa imitação e criarem uma outra coisa, parodiarem, brincarem, editarem. Vocês veem, por exemplo, que a gente faz muito hoje isso nas redes sociais. Então tem os GIFs, né? Tem os vídeos, tem várias coisas aí, coisas, termos que eu nem lembro mais, né? Lomotif, por exemplo. Né? Ou você vai pegando decalques, né? Então o Instagram vai te dar lá uma música, vai te dar algumas ferramentas de edição, né? E aí tem alguém que tem um conteúdo. O conteúdo é dancinha. Aí faz tchan, 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 e aí vai lá um monte de gente imitando a dancinha. Mas aí chega alguém que é autor, que inventa, que cria. Aí ele subverte a dancinha. Aí ele brinca com a dancinha. Aí ele bagunça a dancinha. Né? Ele corta os padrões. Ele quebra os modelos. Ele é iconoclasta. Então, daí ele se torna um autor. E aí ele vai ser imitado. Né? Então, o mestre sempre vai ser substituído pelos seus discípulos ou pelos seus imitadores ali, que vão aperfeiçoar essas ideias do mestre, vão modificá-la, vão melhorá-la ou não. Né? Há tempos que melhora e há tempos que piora, como a gente vê na humanidade, né? Nos produtos culturais da humanidade. Tá bem? Então, o projeto didático tem que ter essa fase de imitação, de fruição, de olhar os modelos, de estabelecer os parâmetros, de assistir aos filmes,
de entender o lugar da plateia, o lugar do diretor, o lugar do ator, enfim, das funções. Para daí pedir para fazer, pedir para criar. Mas são etapas, tá bem? Bom, alguma dúvida até aí? Vocês vão me dizendo, né? Quando eu estou pensando no projeto didático, podem interromper aí, podem anotar no chat, né? Quando eu estou pensando, portanto, no projeto didático, né? Eu estou estabelecendo uma proposta com os estudantes, né? Então eu faço sondagem, eu cotejo a sondagem com os ideais. No caso dos professores, os ideais estão postos atualmente na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, o Richard estava falando, eu não sei o que é esse documento de 600 páginas. Esse é o documento que todo professor da educação básica está recebendo como uma orientação da política federal, né, política de ensino, para todas as escolas do país, de ensino fundamental e ensino médio. Então, os modelos estão postos ali, o modelo de aluno, o ideal de estudante, o ideal de progresso que esse estudante precisa ter em cada fase, em cada idade. Então, a gente não vai discutir esse modelo. É discutível, tem muita coisa equivocada ali. Mas a gente precisa primeiro dominar esse modelo para depois discuti-lo, alterá-lo, né? Extirpá-lo, talvez, né? Dependendo do domínio que a gente tem pelo modelo, a gente menospreza o modelo depois. De todo jeito, eu tenho o ideal e aí eu penso nesse ideal e penso na realidade. Qual é a realidade dos meus estudantes e qual é o ideal onde eu quero alcançá-los? Aí eu tenho o diagnóstico, eu tenho a situação problema, né? Eu fiz a sondagem e aí eu discuto com esse grupo como a gente vai chegar a esse ideal. Ou em que momento, em que etapa do ideal a gente pode tentar atingir no ano letivo, no tempo disponível para o projeto didático. Então, eu seleciono os modelos a partir do diagnóstico, da situação real para a situação ideal, do que eu quero como produto final e do evento que eu pretendo. Então, se eu sei que eu quero que os meus alunos produzam vídeos, esses vídeos vão estar no Instagram, vão estar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, vão circular nos grupos de WhatsApp, ou eles vão estar tanto nas redes sociais, no YouTube e tal, quanto vai ter um dia de exibição de filme. E aí eu vou pensando, vou elaborando, vou melhorando. Vou pensando assim, o que eu quero chegar é nesse produto e fazer esse evento. Que etapas, que ações eu preciso planejar para chegar nesse lugar? É um festival de cinema? É uma mostra de filmes? É um lançamento? Que recursos eu tenho? Que orçamento eu tenho? Que cronograma eu tenho? Vejam aí, para eu estabelecer o projeto didático, é um planejamento de ações que envolve, portanto, diferentes etapas para um propósito didático e um propósito social. E aí eu consigo, portanto, pensar, tem um produto final e tem um evento pretendido. Esse tipo de vídeo que eu quero. Não é um longa-metragem. Não é um longa-metragem hollywoodiano. Então, o modelo que eu vou selecionar para o meu aluno fruir é um modelo possível para a realidade e contexto dele, para as condições que ele vive, para a realidade, para a cultura, para as tecnologias que ele tem acesso, para as técnicas que ele domina. Então não adianta eu estabelecer um padrão inacessível que só vai gerar frustração. Eu preciso sempre olhar o produto final e o evento que eu pretendo, e esse produto final e esse evento me vai fazer decompor as etapas que eu preciso para chegar a esse produto e esse evento. Então eu já sei imitar o modelo, analisar esse modelo, desmontá-lo, fazer a produção
né, a imitação do modelo completamente. Imitar o modelo, antes que eu falei, é fruir o texto, observar o modelo, assistir o modelo, até desmontar e daí sim. Alguém quer falar alguma coisa? Que isso me veio à memória. Quando eu estava no ensino médio, um professor utilizou isso com a gente e foi muito proveitoso. Porque assim, a gente tinha, na verdade na escola, a gente tem um currículo que ele vem muito conteúdo e é quase impossível o professor dar aquele conteúdo todo em um ano. Porque é feriado, tem vezes que não dá para dar aula, etc. Então, assim, ele tinha que apresentar no quarto trimestre todos os presidentes do Brasil. E a Guerra Fria, ainda a Segunda Guerra, várias coisas. Então, assim, foi que ele trabalhou conosco. Os alunos produzirem um jornal de história. Então, cada aluno ficou responsável por um tema da unidade do livro. Nosso grupo ficou responsável pela Revolução Cubana, ou foi algo assim. A Revolução dos inícios da ditadura. E assim, isso na época foi tão legal, porque ele deu todo o aparato, ele deu toda a instrução de como a gente tinha que produzir esse jornal. E os alunos se divertiam muito, porque é algo diferente. Então, eu acredito que agora eu entendo ainda mais o que utilizou isso, né? Porque eu achei bem legal, até pensei em fazer isso com meus alunos. E aí, com o senhor explicando, eu pude compreender como é que a gente escolhe, assim, que não é por acaso. Tem toda uma estrutura, achei muito legal. Que ótimo, que bom, Adriele. Então é isso, aprendizagem acontecendo, né? Então vejam que a gente precisa sempre entender, né? A Adriele vivenciou um projeto didático, agora precisa refletir sobre aquilo que ela vivenciou. A questão sempre é essa, né? Qualquer que seja a área, você vivencia uma experiência e você reflete sobre essa experiência. Aí tem um projeto didático, né? Tem um propósito didático acontecendo, né? E aí é muito melhor quando, experienciando, você serve a comunidade, melhora, altera, transforma uma realidade. E aí dá mais prazer ainda. Então, o propósito didático e o propósito social se cumprem, né? Isso é fazer o projeto didático. E é isso que a gente quer que vocês façam, pensando produtos audiovisuais. Como é que a gente pega a complexidade de um produto audiovisual e divide em pequenas situações, partes e momentos e sequências para poder explorar isso na sala de aula, né? E na comunidade da escola, enfim, do projeto em que eu estiver envolvido, precisando usar vídeos e produzir vídeos, tá bem? Bom, eu vou seguindo aqui mais rapidamente para a gente não demorar tanto e ter mais possibilidade de relações aqui, né? Então, eu preparo a fruição de texto. Então, antes de eu pedir para o aluno fazer, ele precisa ver o que já foi feito de alguém. Ele precisa fruir. E fruir é ter prazer mesmo. Então, o legal é que o meu aluno possa, de repente, trazer textos que ele já fruiu. O tempo todo a gente está em fruição audiovisual, né? Então, Big Brother, por exemplo, que já é uma Copa do Mundo, né? Nacional, assim, né? Todo mundo para e comenta, quem não gosta e se irrita, enfim, mas muita gente comentando o tempo todo. Eu posso explorar esse desejo, esse tesão, esse gosto do meu estudante por determinados produtos. Não estacionar na realidade em que ele está, né? Então eu posso dar aquilo que é prazeroso para ele, mas eu posso também misturar com aquilo que é prazeroso para ele, trazer aquilo que eu vejo que ele precisa também ter prazer, para ele crescer, para amadurecer, para melhorar o seu ambiente, para melhorar as suas reflexões. Então eu vou misturando o prazeroso com o obrigatório, para eu atingir o ideal, né? Então vou modificando o prazeroso aos pouquinhos com aquilo que ele precisa como ser humano. E sair dessa infantilização que a gente vive no Brasil, né? O tempo todo somos infantilizados, não só no Brasil, mas o sistema capitalista
faz isso com a gente o tempo todo para fazer mão de obra barata, para escravizar muita gente por aí, para explorar. Então, eu preciso refletir sobre os modos de exploração. Eu preciso refletir sobre como o audiovisual manipula, né? Que ideologias estão presentes ali. Eu preciso ser crítico em relação a isso para eu ter autonomia e liberdade e não ficar só sendo manipulado. Mas a gente também gosta de ser manipulado de vez em quando, né? Quem não gosta, assim, né? Nos sentidos variados, né? No sentido de, às vezes, a gente só quer entretenimento, a gente só quer o prazer, aquele prazer da criança, da infância e tal. E talvez seja essa uma metáfora interessante para a gente pensar no projeto didático, né? Eu tenho as diferentes fases de um humano, né? A infância, em que você imita o pai, a mãe, o modelo que está dado, o professor, né? A adolescência, que você se rebela contra o modelo, e a fase adulta, em que você conjuga, né, a imitação e a desconstrução do modelo. Tá? Enfim, então a gente tem, né, pode pensar que a humanidade vivencia isso didaticamente também. Bom, como, portanto, eu trabalho a fruição? Né? Como é que eu trabalho a fruição de textos, a fase de fruição de textos num projeto didático? Então, como é que eu exploro o texto? Vocês vão ver, por exemplo, na nossa sala, tem lá algumas técnicas para eu explorar o texto, para eu ter o prazer na fruição. O que é que fruir? É isso, é ter prazer, é gostar. Né? Então, é lógico que eu não vou só fruir coisas que eu gosto com o meu aluno. Né? Eu tenho que fruir o que ele gosta e tenho que fruir o que ele precisa. Todos nós temos que o tempo todo ficar negociando entre aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente precisa. Nem sempre é fácil. Né? Às vezes não é fácil acordar de manhã cedo, às vezes não é fácil tomar determinados remédios, usar máscara, né? E aí a gente fica negociando o que precisa e o que dá prazer. Então, como é que eu exploro o texto? Né? Como fazer para os estudantes atingirem esses objetivos imediatos de aprendizagem, esses propósitos didáticos, né? Com estruturas mais consistentes para eles aprenderem a aprender para o resto da vida. Então, eu, por exemplo, na universidade, eu normalmente gosto de fazer com que os alunos de letras criem uma rotina de leitura, né? Que, por incrível que pareça, muita gente vai fazer letras sem gostar de ler. Então, toda semana eu dou uma média de 20 páginas para ele ler e vou avaliar na aula seguinte. Por quê? Porque, para mim, se ele conseguir construir mecanismos de leitura, isso vai servir para o resto da vida dele, profissional, para o progresso, para o mestrado, para o doutorado, enfim. Então, o professor ele tem que pensar que estruturas consistentes são essas que ele vai aprender a aprender. Às vezes, a coisa do prazer é que vai possibilitar com que a obrigação seja mais fácil. Né? No nosso caso, a gente tem técnicas de trabalho com a leitura. Né? Vocês vão ver lá na parte de fruição textual essas técnicas, né? Que eu compilei, né? de algumas de livros sobre leitura mesmo e da minha experiência. No nosso caso, de um produto audiovisual, a gente vai usar as mesmas técnicas. Né? Tem a técnica do planejamento, a técnica da análise de experiência, a técnica do conhecimento prévio, a técnica da interpretação e análise, a técnica do mapa conceitual, ou seja, da esqueletização, da estruturação daquilo que você fruiu. Né? Então, tem essas diferentes técnicas que vocês podem ver no próximo tópico, né, para eu fruir o texto, para eu imitar o texto, para eu fazer com que o meu aluno entenda aquilo que ele está experienciando como fruição, como prazer de assistir, né, de se deleitar ali no modelo, no gênero, no padrão. E que ele também aprenda a construir, a escolher os seus próprios modelos. Né? O modelo que eu
assumo para a minha vida, o que eu passo a racionalizar, raciocinar, pensar para mim, não significa que ele precisa ser imposto para todos os outros. Eu não gosto de filme de ação. E não gosto normalmente das comédias, a não ser que elas sejam britânicas, italianas, europeias. Assim, eu acho que me satisfazem mais do que as comédias brasileiras e as estadunidenses, por exemplo. Mas o sarcasmo, a ironia, o humor negro, né, ou a desconstrução, tipo Almodóvar, né, de determinados padrões, iconoclasticamente, isso me dá prazer. Mas eu posso levar para minha sala de aula uma comédia brasileira, um besterol desses, uma comédia adolescente estadunidense, porque aquilo vai dar prazer para os meus alunos, né? De todo jeito, assim, no projeto didático, eu posso ver, de repente eu furo alguma coisa que é prazerosa e outras coisa que é mais sofisticada, que vai desenvolver a inteligência dele, o raciocínio dele, a criticidade, a cidadania nele. Eu preciso, portanto, pensar, o texto que ele vai fruir tem que ter alguma relevância, né? E tem que ter alguma problematicidade. Quais as experiências problemáticas da turma? Que indagações, enigmas, dilemas eles estão vivenciando? O que é preciso se informar, né? Que experiências dos outros, que modelos já vivenciados aquele texto vai trazer? Então, eu uso esses critérios para escolher que texto eles vão fruir, mas sempre pensando no produto final e no evento, né? Por quê? Porque eu fiz uma sondagem, eu fiz um diagnóstico, eu já sei o que eles gostam, né? Eu já sei o que eu posso desenvolver como talento daquela turma. Então eu vou produzir esse produto com eles, né? Então, que é relevante, que é problemático, que vai ter, portanto, um propósito didático e um propósito social. Então, essa problematicidade é da turma, do bairro, da comunidade, da família, dos estudantes, da escola. Então, drogas é uma área de risco, de questões de drogas e tráfico muito forte, de violência. Então, eu já sei que essa é a situação problema e que eu posso transformar essa situação problema numa reflexão prazerosa para os meus estudantes intervirem e modificarem essa realidade. Então, o critério é esse. É relevante? A problemática que se coloca no texto que eu estou apresentando para eles fruírem vai ajudá-los a melhorar, a crescer, a amadurecer? Vai ter processo didático, portanto, propósito didático, no sentido de vai acrescentar algo à vida deles, ou vai deixá-los no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma infantilização? Então tem que fazer crescer, tem que melhorar, tem que ter propósito social, tem que ter propósito didático, tem que desenvolver algo a mais ali. E aí, portanto, a gente tem essas técnicas, que a gente não vai aprofundar agora, vocês vão ler direitinho essas técnicas, que é o próximo tópico. Mas vocês sabem que, então, eu tenho sondagem e diagnóstico, eu tenho textos, modelos que eles vão fruir, e eu tenho análise desse modelo. Eu tenho que desconstruir esse modelo. Ele fruiu, aí eu tenho, ele gostou do que ele viu, vamos assistir de novo, vamos ver de novo. E agora vamos discutir isso que a gente viu de um outro lugar, não só no prazer de ter assistido, mas analisando, desconstruindo. Então, qual é a estrutura do que a gente viu? Qual é o plano de conteúdo, mas também qual é a forma que estrutura, que suporta, que é suporte desse conteúdo. Então, todo conteúdo tem uma estrutura e funciona, acontece de um jeito singular, né? Então, eu tenho lá, falei, besterol, comédia romântica, comédia para adolescentes. Eu sei que vai ter sempre uma turma contra outra turma,
ou um grupo que é outsider, que é diferente, que é fora do padrão, e o grupinho que é do padrão, que todo mundo gosta, que tem dinheiro, que é rico, que é bonito, enfim. Então, essa estrutura, esse esqueleto, é o discurso que se estruturou de uma certa forma e que se repete na psique, né? Que tem a ver com as nossas estruturas psíquicas inconscientes ou conscientes, enfim. Mas quando eu faço os meus alunos se distanciarem, ele precisa entender essa repetição, né? Esse modo de a coisa se repetir. Então, tem coisas que fazem com que a coisa se singularize e tem coisas que fazem com que ela se repita. Então, eu penso na estrutura e como essa estrutura funciona, se singulariza, se particulariza ali, tá? Aqui tem uma questão sobre gramática, gênero, função, forma, estrutura e funcionamento, que a gente pode discutir na língua portuguesa. Então, em vez de, às vezes, a gente querer que o modelo dite uma regra e a gente tenha que obedecer cegamente essa regra, a gente recua e diz, não, por que eu tenho que obedecer a regra, o modelo, o padrão, a gramática, a estrutura, né? Como é que eu posso romper a estrutura? Como é que eu posso modificá-la? Ou em que esse produto audiovisual que eu estou assistindo modifica as estruturas em que ele se inscreve, o gênero que ele se inscreve, a função que ele precisa exercer ali, a forma e a repetição dessa forma. A gente pode pensar o corpo humano, por exemplo, como um modelo de estrutura e de funcionamento. Onde é que está a cabeça de todos nós que estamos nesse momento aqui? Em cima do pescoço, graças a Deus. A cabeça não nasceu na perna, a cabeça não nasceu no pé. Mas, de repente, eu posso fazer uma escultura em que essa estrutura se modifique. E aí eu coloco, né, a cabeça na barriga, por exemplo, né? E aí eu estou subvertendo a estrutura. Então eu estou pensando nesse funcionamento. Ao mesmo tempo, todo mundo tem cabeça, tronco e membros, né? É todo mundo que eu estou dizendo que eu imagino que esteja aqui, né? Mas tem as anomalias, tem as diferenças, tem as coisas que acontecem, os erros, as falhas na estrutura que vão provocando modificações, ou que provocam acidentes, que provocam reestruturação dessa estrutura. Então, o nosso olho, a nossa boca, a nossa digital tem a singularidade. Então, tem algo que se repete, mas tem algo que é só nosso, que ninguém mais tem. O legal do processo de construção da autoria é chegar nesse nível, na digital, aquilo que só eu faço e ninguém mais sabe fazer, aquilo que é só meu e ninguém mais vai imitar, conseguir imitar. Então, esse é o último nível desse processo da imitação, né? Da repetição da estrutura, né? Até funcionar, até ser completamente diferente. Tá bem? Então, no plano do conteúdo, o que o texto diz, o que ele mostra, o que ele faz ver, o que ele esconde, o que ele não diz, o que ele não mostra, o que ele escolhe, o que ele seleciona e prioriza. Quais as opiniões divergentes e outras interpretações sobre esse conteúdo, por exemplo? Me ajuda a pensar, a analisar a estrutura e o funcionamento desse filme, desse produto audiovisual. Ao mesmo tempo, no plano da expressão, como é que o texto diz? Como ele faz para mostrar e para nos fazer ver? O que ele esconde? O que ele não pensou? O que ele ignorou? O que sequer passou na cabeça? E o que ele escolheu, selecionou e priorizou? Desculpem. Então, que outros modos de encadeamento significante existem e são possíveis para significar esse mesmo conteúdo? Então, uma comédia de adolescentes brasileira, em que ela se diferencia de uma comédia de adolescente estadunidense? Uma britânica, uma francesa, uma espanhola, se diferencia como? Então, qual é a diferença, por exemplo, na estrutura de Merle para... como é aquela adolescente britânica? Sex Education, né? Ou Elite para Sex Education.
Então, eu posso pensar que existe essa coisa do universo adolescente, os interesses, as disputas, os ódios, os rivais, mas como em que cada produto há uma modificação? O que é modificado? Qual o pressuposto dessa modificação? Qual a implicação disso? Então, eu acrescento algo aí. Tá bem, gente? Então, quando eu vou analisar a estrutura e o funcionamento, o que eu quero, na verdade, é pensar assim: eu fruí o texto, né? Tendo fruído o texto com os meus alunos, eu analiso essa estrutura e funcionamento, desmonto ela, entendo as dinâmicas, os discursos, as ideologias, as diferenças, as singularidades, né? Contrasto com outras coisas. E aí sim eu posso propor a produção. Aí a questão agora é, né, a gente olhar a nossa sala para poder entender, né, essa outra fase do projeto didático. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, que eu tenho sempre, né, no projeto didático a fruição do texto, a análise dessa fruição e a produção. Né? A produção, né, tem o processo dela e tem o produto final, que a gente vai acrescentar na nossa sala, né? O evento. Então, todo projeto didático precisa pensar nos recursos, nas estruturas, né, que a gente tem e que vai encontrar. Quando vocês olharem aqui, né, o modelo de projeto didático, como fazer aqui, né, então eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei, tá, das minhas alunas de letras que fizeram, não está aparecendo, apareceu. Né? Então tem um projeto, vocês vão adaptando para as etapas que vocês acharem necessárias. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a escola, eu tenho um público-alvo, eu tenho um objetivo, eu sei o tema, os objetivos específicos, aquela coisa que tem sempre num projeto. Né? Quando eu vou nos objetivos específicos, vocês vão ver aqui os códigos. Para quem é professor, esses códigos dizem respeito à Base Nacional Comum Curricular, porque o objetivo é a competência e a habilidade que está lá na base, para a minha área. Lógico que o projeto didático ele precisa ser interdisciplinar, eu preciso chamar outros professores de outras áreas, que aquilo que eu vou fazer com os meus alunos também vai servir para outras disciplinas. Portanto, é legal, é interessante, é estimulante que esse processo seja em conjunto com vários professores na escola. Tá? Aí esses códigos aqui, por exemplo, EF, Ensino Fundamental, 07, sétimo ano do Ensino Fundamental, LP, Língua Portuguesa, 01, então é a primeira habilidade de língua portuguesa do sétimo ano. Né? Então isso está na BNCC. Então você que é da área de artes, né? Quem que falou que era da área de artes já saiu, né? Vai lá na parte de artes e vê. O povo que é de odonto, que não tem uma BNCC, mas tem lá as coisas do projeto, os objetivos do projeto que ela está trabalhando. Então, vai lá nesses objetivos. Né? Se quiser pensar assim, o público que a gente vai fazer é adolescente. E esses adolescentes estão nessa média de idade dessa área. Aí você pode ler o que a BNCC diz. Isso vai só ajudar você a fazer um projeto mais consistente. Mas não foi da área de educação, não precisa estar na BNCC. A BNCC está na nossa sala para poder ajudar. Então, assim, está aqui a BNCC, né? Tem onde fazer download. Tá? Eu coloquei especificamente a de língua portuguesa. Aqui ela está em PDF, mas aqui eu consigo fazer download de determinados trechos dela, né? De trechos que me interessam, por exemplo, para o projeto didático ou para a minha área. É só escolher lá e nesse link escolher os trechos. Tá bem? E pensar como fazer. Alguma dúvida sobre projeto didático? Por enquanto? Alguém levanta.
faculdade para encaixar o plano de aula nas atividades, colocar uma possibilidade, por exemplo, com o plano de aula, porque o ensino médio não se estrutura como o ensino fundamental, né? Por exemplo, o texto. Aí eu queria uma orientação sua, por exemplo, quando a gente for elaborar algum plano ou algum projeto de medida que a gente trate, por exemplo, uma atividade específica do primeiro ano do ensino médio, e depois como que a gente poderia se organizar para não errar ou para não acontecer nenhum contratempo. Você é de que área, Euler? Tá. Então, o que é que acontece? Você tem competências gerais, você tem competências em linguagens e tecnologias né, que envolvem educação física, envolve artes, envolve língua estrangeira e tal, né? Especificamente, habilidades e competências de linguagem, né? E você tem as habilidades de língua portuguesa. Para as 3 séries, né, concomitantes. O que é a diferença aqui? Né? Essa habilidade de língua portuguesa, por exemplo, eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro ano. Então, ensino médio, né? 1 a terceiro, que é 13 aqui, não é PT não, tá? É de primeiro a terceiro, LP língua portuguesa, primeira. Então, eu sei que no meu projeto didático, o meu objetivo é pensar fruição de textos, análise da estrutura e do funcionamento desses textos, produção desses textos, revisão, reescrita, refacção, reformulação do texto que eles produziram, para fechar o produto final. E esse produto final vai ganhar mundo, não vai ficar só com um professor. Então, o professor é o último revisor desse texto, né? Quando a gente vai publicar um livro, a gente tem diferentes pessoas trabalhando nesse livro. Alguém que vai colocar ele dentro das normas da ABNT, algum editor, algum revisor do texto, um diagramador, né, um designer que vai diagramar esse texto, um impressor. No projeto didático, o professor acaba fazendo tudo isso e o aluno também exerce mais dessa função. Ele não tem essa especialização. Aqui, quando a gente está pensando, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro ano, relacionar o texto tanto na produção como na leitura e escuta. A BNCC ela é confusa nisso, por isso que eu gosto de usar os termos fruição, análise linguageira, produção, refacção, revisão, reescrita, reformulação, produto final, né, e evento. Essas são as fases, são os elementos. Quando a BNCC fala que relacionar o texto tanto na produção como na leitura e escuta, então, tanto na fruição quanto na produção, né? Porque eu vou ler, eu vou escutar, eu vou assistir o texto, né? Então, eu relaciono o texto fruído e o texto produzido com as condições de produção desse texto, com seu contexto sócio-histórico de circulação. Aí, obviamente, para quem é de língua portuguesa, esse objetivo serve para qualquer uma das séries. Então, mesmo que não tenha dividido, isso eu só vou fazer no primeiro ano, isso eu só vou fazer no terceiro ano, não. Isso aqui você pode fazer no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. É lógico que assim, vão mudar os textos, né, que os alunos vão fruir. Vão mudar os textos que os alunos vão produzir. No nosso caso de audiovisual, um texto que você vai passar, quem chega no primeiro ano, em média, tem que idade? 13 anos? 14? É diferente de um aluno de 17. Né? Então, lógico que hoje em dia, faz muitos anos que eu não dou aula para ensino médio e fundamental. Né? Eu comecei em 87, 88 eu dar aula. E fui até 2002 dando aula. Né? Depois eu só comecei a dar aula exclusivamente para a universidade. Faço os projetos didáticos em determinadas escolas, mas o que eu vejo é que as crianças de 13, 14 anos estão muito mais vivendo experiências que eu só vivi com quase 30 anos, por exemplo. Né? De todo jeito, assim, tem faixas etárias nos filmes que vão dizer, olha, isso aqui serve para 14 anos, isso aqui é indicado para quem já tem 17 ou
Para quem tem 18, né, toda a gente quer chegar aos 18 para ver determinadas coisas, né? Mas garotos de 9, 10, 11 anos já estão vendo coisas que os de 18, que só deveriam assistir para os 18. De todo jeito, aqui, eu não estava apresentando, estava achando que estava apresentando e não estava. Desculpa. Vou mostrar aí para vocês. Tá vendo agora, Euler? Sim, professor. Tá. Então eu vou aqui, né? Relacionar o texto tanto na produção como na leitura, ou seja, tanto na fruição quanto na produção, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação. Leitor, audiência previstos, objetivos, pontos de vista, perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso, etc. De forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos de análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. Então, vou trabalhar um filme e vou fazer os meus alunos produzirem esse filme. Então, para quem que eles vão produzir esse filme? Esse filme retrata que época? Né? Então, vou trabalhar aqui na fruição de textos, por exemplo, que a gente estava falando. Eu estou relacionando o texto, o conteúdo, né? E o modo desse conteúdo ser apresentado com o seu contexto. O contexto mais amplo e o contexto estrito. Estrito seria quem é que fez esse filme? Quando ele foi feito? Que época ele está representando? Isso tudo que a gente vai trabalhar na parte de fruição de textos aí e de análise linguageira de textos audiovisuais. Então, a narrativa, qual é o conteúdo dele? Como é que é a imagem em movimento? Quais são os ângulos? Quais são os planos? Qual é a textura dessa imagem? É preto e branco? É colorido? Esse colorido é muito forte? Ele é mais esmaecido? É muito granulado? Ele é igual às telenovelas? Ou ele é igual aos filmes? Né? Então, a qualidade dessa imagem em movimento, a qualidade do som, quais são os ruídos, né? Tem aquelas musiquinhas constantes de comédia, aqueles barulhinhos que interferem, que aí faz a coisa ficar engraçada, ou é um silêncio sepulcral. Então eu olho os sons, eu olho as imagens, eu olho a narrativa, e aí eu vejo a representação, a comunicação que está ali, né? Então, o que significa o filme ter muitas imagens em preto e branco? O que significa ter muitas imagens longe, planos muito abertos? O que significa ter muitas imagens fechadas? Eu estou relacionando o texto ao seu contexto. Pensando assim, o modo como o filme é feito é determinado por efeitos de sentido que ele quer comunicar. A mesma coisa, vou produzir com os meus alunos, ele tem que pensar o contexto. Quem vai assistir? Vai ter cena de sexo explícito? Os pais vão estar presentes? Os pais vão gostar de assistir a filha adolescente numa cena muito quente? Enfim, então eu estou relacionando o texto às suas condições de produção, ao seu contexto sócio-histórico de circulação. Né? De forma que eu estou produzindo um texto adequado àquela situação específica que ele vai ser usado. Então, isso eu posso fazer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Por quê? Porque muda a idade, muda o contexto, muda a realidade, muda a mentalidade. Muda de um ano para outro, já muda o contexto, muda o país, tem uma nova eleição, tem uma nova pandemia, Deus nos livre, né? Ou não tem mais pandemia. Então, muda o contexto. Então, o texto é afetado pelo contexto. O texto surge num contexto. E isso eu posso fazer um projeto didático para qualquer série. Então, essa competência e essa habilidade que está posta aí serve para qualquer série. Não tem problema nenhum. Inclusive, para o ensino infantil, eu posso trabalhar essa competência, né? Pensando na realidade das crianças, né? Enfim, tá bem? A gente leia direitinho,
o projeto didático e pense, faça o seu plano de aula dentro da ideia de um projeto didático, porque o plano de aula é uma sequência didática dentro desse projeto, né? Então, qual é o momento, né? Que fatia é essa dentro desses blocos que eu falei, que são os elementos do projeto? O plano de aula é um dia dentro da fruição, é um dia dentro da análise, é um dia dentro da produção, é um dia dentro da revisão, reescrita, reformulação, é um dia dentro do produto final feito e assistido pela turma toda, para depois é um dia do evento. Então, o plano de aula é um fragmento dessa sequência de coisas que a gente precisa fazer nesse todo complexo que é o projeto didático. Tá? Ele é uma parte de uma sequência, né? É uma unidade dentro dessa sequência. Então dá para fazer um plano de aula com esse aí pensando, isso faz parte só da fruição, e na fruição, os 50 minutos de aula, 20 vou ser perdido, né? Mas 30 minutos eu tenho que pensar o que eu vou trabalhar dentro desse aspecto da fruição. Tá bem, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Vocês entenderam como faz um projeto didático? Ou pelo menos alguns pressupostos? Porque como fazer é só fazendo. É só pegando aí os templates, pegando os textos, os vídeos sobre projeto didático, né? Esse vai complementar o nosso trabalho. E aí vocês podem assistir, reassistir com mais calma, tá bem? Combinado? Tranquilo, professor. Foi bem... Fui didático? Foi bem legal, assim. Tá ótimo. Muito obrigado pelo feedback. Então tá, Luiz, obrigado. Acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode acabar por aqui e esse vídeo vai ser disponibilizado na sala para vocês revisarem. Se tiverem alguma dúvida, anotem lá no fórum, naquela parte de dúvidas, e aí a gente faz um outro para esclarecer, tá bem? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom descanso, bom feriado, bom fim de semana aí, tá? Uma última coisa, rapidinho. Tá. No caso, como eu fiz vários cursos pela universidade fora, Uhum. no caso, vai ter outros encontros síncronos como esse? Na verdade, esse encontro ele não é nem síncrono para ser síncrono, né? Eu estou fazendo síncrono, mas o curso é todo assíncrono, viu, Adriele? E aí conversa com a Liliane para a Liliane te mandar o e-mail e te colocar na sala, tá bom? A Shirley Viana está aí também, chegou atrasada, mas veio. Então ela pode... Tá, então veio mesmo. Então elas podem colocar você na sala e você assistir e tirar as dúvidas. Mas a ideia é toda sexta-feira à noite eu vou gravar um vídeo sobre determinado tópico e tirar as dúvidas que foram registradas na sala. Quem quiser participar, a gente vai sempre pôr o link do convite no WhatsApp e no mural da nossa sala, tá bom? Ok, professor, muito obrigado e boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite.